Bom dia, meus amores! Vamos iniciar mais uma semana de estudos. Hoje a aula é de biologia e iremos falar sobre a evolução da espécie humana. Meus amores, o estudo e a comparação de materiais genéticos preservados nos fósseis trazem novas pistas sobre a evolução da espécie humana e também das espécies de outros seres vivos. São inúmeras as hipóteses desenvolvidas sobre os segmentos, sobre a evolução das espécies humanas, né? Da espécie humana. Meus amores, as pesquisas elas têm revelado a existência de seres como muitas características semelhantes às do ser humano atual e que podem ter coexistido em regiões distintas na Terra durante certos períodos de tempo ao longo da evolução. Com base na análise dos fósseis, é possível verificar registro de existências dos australopithecus e também que são datados de 2,5 a 3,9 milhões de anos. Espécies de australopithecus, eles possuíam características mescladas entre o chimpanzé e o homem, tá? E o humano. Uma fase mais parecida com a dos chimpanzés, tá? Mas podiam, meus amores, também se locomover sobre os dois pés, com o corpo ereto, como nós. Então, por outro lado, tinham braços longos, próprios para subir em árvores. Acredita-se que tinham uma dieta como a dos chimpanzés, onívora, mas com base em vegetais. Estudos apontam que os australopithecus eles deram origem às linhagens Homo, as espécies mais próximas do ser humano atual, o Homo sapiens. E também as mais conhecidas, né? A mais conhecida da espécie Homo são Homo habilis, Homo erectus e Homo neanderthalensis, certo? Então, meus amores, vamos ver agora um pouquinho do Homo habilis. Significa em português homem habilidoso e surgiu possivelmente há 2,7 milhões de anos. E também viveu até 1,5 milhão de anos atrás. Ele fabricava seus instrumentos como facas de pedras e também caçava. Tinha em média de 1 a 1,35 metros de altura. Já os Homo erectus, que significa em português homem em pé, isto é, com a coluna vertebral ereta, eles possivelmente surgiram por volta de 1,8 milhões de anos atrás. Estudos recentes indicam que sua existência pode ter ocorrido há apenas 134 mil anos. Essa foi a primeira espécie a ter proporcionado proporções corporais parecidas com a do ser humano atual. Pernas longas e braços mais curtos em comparação ao torso, as adaptações para a locomoção e para o solo, né? Além do cérebro maior em comparação aos fósseis mais antigos, e junto dos fósseis desta espécie foram encontrados também vestígios de acampamento com fogo para o cozimento de alimentos. Também temos, meus amores, o Homo neanderthalensis. Homo neanderthalensis, também chamados de homem de Neandertal. Atualmente, os fósseis mais antigos de Neandertal na Europa são datados em 430 mil anos. Tinha um corpo robusto, também era habilidoso, construíam e utilizavam diversas ferramentas complexas, além de objetos ornamentais e também simbólicos. Meus amores, protegiam-se do frio fazendo fogueiras no interior das cavernas e também realizavam funerais. Acredita-se que
o homem de Neandertal tenha convivido com a nossa espécie Homo sapiens e que a interação entre as duas espécies ela ocasionou a extinção do homem de Neandertal há cerca de 30 mil anos. Agora, meus amores, um pouquinho, vamos falar agora do Homo sapiens, que significa em português homem inteligente. Essa é a espécie a qual estamos inseridos, certo, meus amores? Então, pertencemos ao Homo sapiens, mas calcula-se que tenha surgido há cerca de 300 mil anos. Em 2011, a população da espécie humana alcançou a marca de 7 bilhões de pessoas, tá? Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU. É importante enfatizar que o ser humano ele não descende diretamente do macaco. A representação clássica da evolução humana com o processo linear, começando com um ser parecido com o chimpanzé, é direcionado para chegar no homem. É errada. Ela passa a ideia de que nosso ancestral era um macaco, onde na verdade temos ancestrais comuns com os macacos. E que a evolução ela seria direcionada para a formação humana atual. Contudo, o ser humano, meus amores, ele é resultado da evolução, assim como todas as espécies dos seres vivos atuais. Os hominídeos, eles passaram por milhões de anos de evolução e foram influenciados tanto pelo ambiente em que eles se desenvolveram, quanto pela competição com outras espécies. E ao longo da evolução, diferentes espécies humanas chegaram a existir na mesma época. Meus amores, em relação ao caminho percorrido por nossos antepassados na Terra, uma das hipóteses dos cientistas é de que o Homo sapiens ele surgiu na região do planeta que atualmente corresponde ao continente africano e realizou longas migrações que resultaram no povoamento de outras regiões. Mas, no entanto, existem outras hipóteses de evolução multirregional, né? Ou seja, populações regionais que evoluíram e lentamente até os humanos modernos. Meus amores, vamos falar um pouco da biotecnologia e a biodiversidade, certo? Olha, apesar de parecer um tema restrito à modernidade, a biotecnologia ela existe desde a antiguidade. Trata-se de uso de organismos vivos para proveitos do ser humano. O uso de fungos nos fermentadores da produção do pão, do vinho e também de cerveja. Por exemplo, é biotecnologia. Pesquisas científicas nesse ramo avançaram significativamente, meus amores, nos últimos anos, como é o caso da engenharia genética, que é a técnica de manipulação do material genético de seres vivos, algo que até há pouco tempo parecia impossível. Ela pode silenciar um gene de um parasita nocivo aos seres humanos ou até adicionar genes que condicionam características de interesses como a produção de vitaminas e de outros nutrientes em plantas que cultivamos para nossa alimentação, para nos alimentar. Plantas, animais e micro-organismos nos quais foram introduzidos
ou também removidos segmentos de DNA, eles são denominados organismos geneticamente modificados. Quando essa alteração ela é feita pela inserção de segmentos de DNA e outros organismos, o novo organismo é denominado transgênico. Logo, todo transgênico é organismo geneticamente modificado, embora o contrário nem sempre seja verdade. Os transgênicos, meus amores, é qualquer organismo que possui genes extraídos de seres de outra espécie. O organismo transgênico mais conhecido no Brasil é provavelmente a soja. A soja, meus amores, transgênica, elas foram desenvolvidas após a identificação de uma bactéria muito resistente a um herbicida, que herbicida é agroquímico usado para combater ervas daninhas. Ervas daninhas são matos, tá? Utilizado frequentemente em grandes lavouras. Após muito esforço, das pesquisas, os cientistas eles conseguiram identificar o gene da bactéria que lhe conferia, E aí eles iam olhar a sua resistência e implantavam cópias desse gene em células de plantas. Essas plantas, quando elas estavam em desenvolvimento. Foi produzida assim a soja transgênica resistente aos herbicidas glifosato. É preciso levar em consideração as diferentes possibilidades proporcionadas pelos transgênicos. Geralmente, meus amores, são considerados positivos nos debates os seguintes aspectos dos transgênicos. A obtenção de espécies como milho, soja, arroz, entre outros, que requerem menos espaço para serem cultivados, diminuindo assim o desmatamento em áreas florestais. Meus amores, a produção mais eficiente de medicamentos, como é o caso da insulina transgênica, Também temos a criação dos alimentos mais nutritivos. Temos o enfraquecimento de patógenos e de parasitas. Já os aspectos que vou falar agora costumam reforçar argumentos contrários aos transgênicos. Então, a aplicação de herbicida em excesso nos cultivos de soja sai contaminando o solo e a água, além de prejudicar, meus amores, a saúde de quem se alimenta dessas plantas. Também tem a perda de biodiversidade, o que pode afetar negativamente o equilíbrio ecológico ou também excluir espécies nativas por competição. Também é um ponto negativo o monopólio da produção, dificuldade para a obtenção de sementes, pois em alguns casos o produtor ele não consegue sementes viáveis e precisa comprá-la das grandes empresas. Também tem o risco à saúde. Ainda não há estudos que garantam que o consumo de alimentos transgênicos não provoque algum tipo de dano à saúde, como as alergias. Meus amores, a clonagem artificial pode ser terapêutica e reprodutiva. Na clonagem reprodutiva, o núcleo de uma célula adulta a ser clonada, ela é separado e introduzido em um óvulo anucleado.
ou seja, sem núcleo, portanto, sem DNA. Depois, o embrião é implantado em um útero para gerar o clone. Temos como exemplo de experimentos bem-sucedidos a criação da ovelha Dolly, que foi criada em 1996, feita por pesquisadores da Escócia. Nesse experimento, eles retiraram o núcleo de um óvulo de uma ovelha de certa raça e nele introduziram o DNA retirado de uma célula mamária adulta de uma ovelha de outra raça. O feto resultante dessa junção originou assim a ovelha Dolly, pertencente à raça ovelha doadora do DNA. Meus amores, rigorosamente, entretanto, organismos formados por essa técnica não são clones perfeitos do original ou do doador, né, das células somáticas adultas. Por quê? Geneticamente, não são 100% idênticos e idênticos a quem doou o material. Isso acontece porque há dois tipos de organismos que estão envolvidos nesse processo. O doador do material genético da célula adulta a ser clonado e o doador de um óvulo que terá seu núcleo retirado. No citoplasma dos óvulos anucleados, que vai receber o material genético da célula do doador, também há DNA nas mitocôndrias, que são organelas que ficam no citoplasma das células. Por essa razão, a ovelha Dolly não era um clone perfeito. Apesar de herdar da ovelha escura o DNA contido nos cromossomos dos núcleos das células mamárias, também herdou da ovelha clara o DNA mitocondrial. A clonagem terapêutica não tem como objetivo gerar clones, e sim tecidos para ajudar indivíduos com funções comprometidas. O processo inicial é o mesmo. Coloca-se o núcleo de uma célula a outro óvulo, né, de outra célula nucleada. Após algumas divisões, essas células serão manipuladas em laboratório para gerar o tecido específico que o doador precise, né, ou precisa. Como o material genético é idêntico ao desse doador, a rejeição é quase nula, onde isso vai oferecer a chance de cuidar de doenças atuais que sem muitas possibilidades de tratamento, né? E como um exemplo é as neuromusculares, né? Que é o caso do Alzheimer, onde as deficiências motoras e visuais, entre outras, né, podem ser notadas.